Olá, meu nome é Ricardo e eu vim aqui hoje discutir sobre o livro O Iobomé, de Ney Lopes. É importante nós entendermos a importância do autor para a narrativa que nós vamos analisar. Ney Lopes ele é um grande estudioso das questões afro-brasileiras, tendo composto já músicas, poemas, enciclopédias em cima dessa temática. Nesse livro, O Iobomé, um dos personagens principais, Francisco Domingo Vieira dos Santos, é um escravo que é foragido. Por que ele é foragido? Porque ele participa das conversas da Inconfidência Mineira e ele foge para o Grã-Pará, onde ele encontra índios e quilombolas com os quais ele se une e eles montam o povoado de Iobomé, que se torna em algum momento a nação mais avançada das Américas. O romance, enquanto gênero literário, ele vai estar permeado de diálogos com outras textualidades, assim como a epopeia, que segundo o mini dicionário da língua portuguesa de Evanildo Bechara, é um conjunto de ações que adquirem um caráter de heroísmo. Outro gênero com o qual esse romance vai dialogar é a utopia. A nação de Iobomé, que na verdade é uma monarquia constitucional hereditária, ela vai constituir uma nação extremamente igualitária, onde não há mais fome, onde não há mais desigualdade. Logo, o que Ney Lopes constrói dentro desse romance é uma utopia épica que tende a pensar na formação da nação e na formação de um povo. Como, de que maneira nós pensamos a formação a partir de elementos que eram marginalizados pela sociedade, assim como os indígenas e os quilombolas, a partir dessa figura do Francisco, que é foragido da Inconfidência Mineira. Então há um diálogo muito grande com a historiografia oficial brasileira a partir de uma outra história, a história daqueles que foram marginalizados e vencidos, constrói essa utopia, esse romance épico e utópico. Segundo as orientações curriculares para o ensino médio, é importante que o romance seja pacientemente trabalhado, por ser um gênero maior e de maior discussões, onde os pontos de vista e as sensações dos leitores vão divergir muito, exatamente por essa pluralidade, essa extensão maior que o gênero proporciona. Em 2010, o Conselho Nacional de Educação ele promulga as novas diretrizes curriculares nacionais, nas quais a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural estão inseridas. Esse livro, O Iobomé, ele é exatamente um livro que vai trabalhar com essas questões de diversidade, com a narrativa de culturas diferenciadas que não estão contadas na historiografia oficial brasileira. Entre as atividades que nós oferecemos ao professor, estão atividades de forte caráter interdisciplinar. A primeira delas estabelece um diálogo com a disciplina de geografia, principalmente, e de sociologia também. Por quê? Porque nós sugestionamos a você, professor, que você indique uma pesquisa dentro de sala de aula e também em grupos fora de sala de aula sobre a origem do Brasil e dos 49 países africanos da África subsaariana, para que eles entendam não só a constituição política da África e do Brasil, mas de que maneira a colonização influencia hoje a divisão política desses países, porque os alunos pesquisarão tanto o presente político quanto o passado político dessas nações. Numa segunda etapa, esses alunos poderão apresentar oralmente em sala de aula essas descobertas, assim como apresentar para o resto da escola o que eles descobriram e fazer uma discussão que leve a uma reflexão sobre o caráter político da colonização no Brasil e na África e o que elas têm de igual. Uma outra atividade que seria interessante de ser feita e estaria no campo da língua portuguesa é o apontamento de palavras desconhecidas pelos alunos. Cada grupo de alunos ficaria com um capítulo desse livro e eles montariam um pequeno glossário, mas antes de montar o glossário, o professor deve fazer algumas atividades. A primeira delas é fazer com que eles leiam e apontem as palavras desconhecidas. Num primeiro momento, esses alunos deverão tentar descobrir o significado dessas palavras pelo contexto no qual elas estão, levantando hipóteses sobre o real significado dessas palavras. Num segundo contexto, eles confirmariam essas hipóteses. Eles iriam aos dicionários e confirmariam as hipóteses que eles levantaram sobre o significado das palavras. Já num terceiro momento, eles escreveriam um pequeno parágrafo com essas palavras desconhecidas, ou seja, eles utilizariam essas palavras
as quais eles não conheciam anteriormente. Outra atividade que nós sugerimos, eles podem fazer uma pesquisa sobre os líderes comunitários de sua região. Assim como Francisco foi uma pessoa comum que funda um país, que funda uma nação diferenciada, eles poderiam pesquisar dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, dentro de sua cidade, as lideranças comunitárias que fizeram diferença na história da sua cidade, do seu bairro e etc. Fazendo o quê? Uma história das grandes conquistas comunitárias a partir de pessoas comuns, fugindo desse caráter da historiografia oficial dos grandes heróis, fazendo uma textualização dessa pesquisa, juntamente com uma aprendizagem das características principais do gênero reportagem. Por último, esses alunos poderão transformar essa pesquisa em uma reportagem, textualizando essa pesquisa e unindo um estudo sobre as características do gênero reportagem junto com um ato político de escrita, que seria o ato de transformar em história a vida dessas pessoas comuns.